Hermenêutica. Você já ouviu falar esse termo? Pois é. Se você nunca ouviu falar, é sobre isso que eu estarei falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, professor Cianuque Monteiro mais uma vez com vocês para mais um estudo de hermenêutica. Se é a sua primeira vez, deixe o seu like, inscreva-se no canal do YouTube e ative o sininho das notificações para você estar por dentro de todos os vídeos. E você que tem sido edificado, abençoado através dos meus conteúdos, não custa nada. Curta, comente e compartilhe. Bora pro vídeo. Olha só o que o apóstolo Pedro escreveu no versículo 15 e 16 do capítulo 2 da sua segunda carta. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Muito forte. O apóstolo Pedro, que falava a mesma língua que Paulo, os dois eram judeus, logo não havia lacuna linguística que separava os dois. Estavam unidos, ambos pertenciam ao judaísmo, ambos se tornaram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então não havia lacuna cultural, lacuna linguística, muito menos lacuna cronológica. Porém, ainda assim, Pedro escreveu que Paulo, nas suas epístolas, segundo a sabedoria que recebeu de Deus, escrevia coisas difíceis de entender. Haviam pontos difíceis de entender. Se Pedro reconhece as dificuldades para entender as epístolas paulinas, quem sou eu e quem é você para não admitir quão difícil é entender certos pontos das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento? Para isso, existe uma disciplina que nós chamamos de hermenêutica bíblica. A palavra hermenêutica deriva do verbo grego que significa interpretar. Não são só os teólogos ou estudantes de teologia que estudam hermenêutica. Por exemplo, quem estuda direito tem que aprender hermenêutica jurídica, que ensina os princípios para se interpretar leis. Então é preciso que o intérprete das leis entenda não só o próprio espírito do legislador, bem como a sua intenção, bem como a aplicabilidade das leis por ele escrito. Agora, no campo da teologia, nós chamamos de hermenêutica bíblica. Diz-se que a hermenêutica tem a sua origem no nome de Hermes. Dentro da mitologia grega, Hermes era um deus que servia de intermediário entre os deuses e os mortais e os humanos. Então ele recebia a mensagem dos deuses e interpretava na linguagem humana. Então, daí que por causa desse termo hermenêutica derivar do nome Hermes, deus da mitologia grega, muitos cristãos e muitas escolas teológicas evitam usar o termo hermenêutica, preferem mais o termo princípios de interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica é definida como ciência e como arte. Se perguntarem para você o que é hermenêutica bíblica, a hermenêutica bíblica é a ciência e a arte da interpretação dos textos sagrados. A hermenêutica é uma ciência porque ela tem normas ou regras. E essas normas ou regras podem ser classificadas num sistema ordenado. Por isso, a hermenêutica é a ciência de interpretação. Mas a hermenêutica não é apenas uma ciência, ela também é uma arte. Sabe quando você vai falar de arte, o que vem em tua mente? Vem em mente a criatividade. Por exemplo, a música é como a hermenêutica, é uma ciência. A música, sabe que a música é uma ciência. Se estuda de forma metódica. Mas também a música é uma arte, onde o artista pode, no entanto,
criar, inovar. Já no campo da hermenêutica, ela é ciência por quê? Porque tem métodos rigorosos que podem ser sistematizados. E ela é arte por quê? Porque a comunicação é flexível, não é mecânica. Por exemplo, ao fazer uma aplicação, por que nós falamos ler, explicar e aplicar? Para você aplicar o texto para os irmãos que te ouvem, você pode dar exemplo, você pode, por exemplo, conjecturar, você pode ilustrar. Se essa abertura para você conjecturar, exemplificar, ilustrar, então está-se a tratar de uma arte. A teoria hermenêutica está subdividida em duas partes: hermenêutica geral e hermenêutica especial. O estudo das regras que regem a interpretação da Bíblia como um todo é hermenêutica geral. Princípios que você vai aplicar para interpretar a Bíblia como um todo. Quando você analisa os contextos histórico, cultural, linguístico, estamos a falar de sintaxe, você está a falar sobre hermenêutica geral. Já a hermenêutica especial se dedica ao estudo de gêneros específicos como parábolas, profecias, alegorias, tipos, etc, etc, etc. Então, qual é a necessidade do estudo da hermenêutica? Lembra que eu usei um termo aqui quando falei de Pedro e Paulo, falei que não existiam lacunas entre os dois? Pois é, quando lemos a Bíblia, existem diversas lacunas. Você pode chamar de lacunas, as escritores chamam de bloqueios, outros ainda chamam de abismo. Ou seja, existem lacunas que nos separam nós, intérpretes da Bíblia, leitores da Bíblia, do ano de 2023, a língua portuguesa. Minha cultura é a cultura tradicional banto. Há brasileiros que a cultura é brasileira, a cultura portuguesa. Nós que estamos a ler, ou no português do Brasil, nós que estamos lendo hoje a Bíblia, nós estamos separados dos autores originais por diversas lacunas. Há um abismo que nos separa deles. Lacuna linguística. Daí a importância de se ter as disciplinas de hebraico experimental, grego experimental, para nos aproximar ao fraseado primitivo de um texto. Para uma interpretação correta, existe a necessidade de você ter conhecimento sobre a origem etimológica de certos termos. Não só a lacuna linguística, você também tem a lacuna cultural. Como eu falei aqui, a minha cultura é a cultura tradicional banto, embora tenha muitas semelhanças com a cultura judaica, com a cultura oriental como um todo. No entanto, existem aspectos na cultura dos judeus que soariam estranhos para mim, como por exemplo o beijo no rosto, um homem beijar outro rosto, como por exemplo lavar os pés. Então, quando você estudar sobre a cultura dos judeus, você também vai poder preencher esta lacuna. Você tem outra lacuna, que é a lacuna cronológica. Nós estamos separados por séculos e milênios dos autores originais. Então é preciso ultrapassar essa lacuna para melhor compreensão dos textos sagrados. Existe também a lacuna histórica. Por exemplo, eu te falei dos herodianos. Ao falar quem foram os herodianos? Quem foi Herodes? O que foi o Sinédrio? Ao te ensinar isso, eu estou a preencher uma lacuna histórica. Você preenche essa lacuna histórica que te facilita a compreensão dos textos sagrados. E por que não falar da lacuna filosófica? Por exemplo, a maneira tanto dos gregos, dos romanos, dos judeus e dos africanos, de ver o mundo, de ver a vida. Existem certas lacunas que precisam ser preenchidas para facilitar, então, a interpretação dos textos sagrados. Este é o primeiro vídeo. Não vou me alongar para facilitar a tua compreensão. Diga-me o que achou, deixa o seu comentário e aguarde o segundo vídeo.